Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós nessa manhã de domingo, e nós estamos muito felizes por mais uma vez podermos levar até você a nossa escola bíblica dominical. E é com grande alegria que nós vamos iniciar, e eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede de estarmos mais uma vez aqui. Quero agradecer também ao nosso irmão Cassiano, que a semana passada, eu acho que o irmão Cassiano está fazendo curso de cirurgião plástico, porque a transmissão estava muito difícil, foi muito cortada, e ele fez um trabalho extraordinário. Então, nosso muito obrigado pelo irmão Cassiano. Queremos agradecer também ao nosso pastor José Roberto, que está nos assistindo nesse momento. Pastor, nosso grande abraço, nosso obrigado por prestigiar o nosso trabalho, apoiar o nosso trabalho e principalmente nos dar as condições para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã. Nós vamos iniciar então a nossa última lição da carta aos Gálatas, e nós vamos estudar os dois últimos capítulos da carta aos Gálatas. E portanto, irmãos, eu resolvi aqui fazer uma revisão, hora da revisão. E nós vamos fazer aqui a revisão. A Ana está aqui comigo e ela vai dar o seu bom dia aqui, ela vai ler os textos para nós, e agora ela vai fazer aqui ela vai passar o seu bom dia aqui para os irmãos. Olá, irmãos e amigos, bom dia! Ok, então nós vamos iniciar aqui a nossa revisão. Primeiro, o motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Então, nós vemos aqui que os Gálatas estavam numa condição onde eles estavam se desviando do evangelho que Paulo havia passado aos Gálatas. Os Gálatas tinham sido visitados por mestres judaicos que estavam torcendo um pouco a verdade apresentada pelo apóstolo Paulo. E eles queriam impor a doutrina, uma doutrina totalmente estranha ao Evangelho de Cristo apresentado pelo apóstolo Paulo. E eles pregavam a volta aos ritos e às tradições do judaísmo. Então, esse foi o motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas com uma série de recomendações nesse sentido. Nós vimos também a lei e a graça. Então vimos a diferença aí entre a lei e a graça, o que era a lei, o que era a graça, a função da lei, para o que servia a lei, e o poder da graça, o poder abrangente da graça que nos trouxe através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então a lei aponta e identifica o pecado, e a graça, ela vai nos justificar desse nosso pecado. Vimos também filhos, adoção e herdeiros. Então nós vimos aqui, Deus nos transformou, Deus nos adotou como filhos, e automaticamente Deus nos fez herdeiros da sua graça, herdeiros da graça de Deus através do processo de adoção como filhos. E nós podemos ver aqui também um pouquinho da história, onde nós vimos Abraão, Isaque e Ismael. E nós vimos ali a diferença entre o filho que era da escrava, Ismael, e o filho que era de Sara, o filho da promessa. Então, nós tivemos esses assuntos aqui que foram tratados na carta aos Gálatas. Muito bem, nós vamos então passar para a nossa lição de hoje, a quinta lição, como eu disse aos irmãos, a última da carta aos Gálatas. Nós vamos fechar o livro de Gálatas aqui, nós vamos terminar com o capítulo 5 e o capítulo 6, e nós encontramos também aqui o texto proposto pelo nosso escritor na nossa lição lá, que é o texto áureo, Gálatas 5:1, e nós vamos começar aqui com esse texto que a Ana vai ler para a gente aqui, o texto que encontra-se em Gálatas 5:1, que é o nosso texto áureo. Ana, por favor, leia para nós. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais
de novo ao jugo de escravidão. Muito bem. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O apóstolo Paulo enfatiza com muita convicção que a liberdade que Cristo deu aos Gálatas através do seu evangelho, através do evangelho apresentado pelo apóstolo Paulo, que ele mesmo apresentou, que o apóstolo Paulo apresentou aos Gálatas, era em caráter irrevogável. Então, Jesus na cruz, irmãos, quando Jesus estava já quase a sua morte, Jesus estava crucificado, nos momentos finais da crucificação, Jesus, ele disse a seguinte palavra: Pai, está consumado. Então, todo o processo de salvação, todo aquele plano, aquele projeto que Deus havia feito para resgatar a vida do ser humano, estava completo, estava pronto, estava já terminado. Não precisava mais de retoques, de atualizações. Hoje nós vemos, né, no celular, vira e mexe, aparece lá a mensagenzinha, atualizar o sistema. Não precisava atualizar nada, estava completo, estava terminado. Já estava então consumado. O plano de salvação não precisava mais de retoque. E ele fez também uma advertência e um pedido para que eles permanecessem firmes e não voltassem. Então, Paulo ali, como eu disse no início do nosso estudo, que a carta era como se fosse uma orientação. Lembra-se quando eu falei das cartas náuticas, do guia lá, lembra que a gente falou do guia? Que era para a gente se orientar. Então, a carta aos Gálatas era extremamente orientativa. Então, ele faz esse pedido, ele faz essa advertência para que eles não voltassem às tradições existentes na prática do judaísmo, e isso iriam torná-los novamente escravos. Eles iriam se colocar na condição de escravidão. E aqui vejam, para que vós não se submetais de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, eles estavam livres. Será que agora nós vemos aí na história, né, da nossa civilização, nós vemos os problemas ali as lutas, né, pela libertação dos escravos. E nós vemos que a luta foi intensa, a luta para que esse jugo, esse sistema de escravidão fosse abolido do nosso país. E quantas vidas se perderam, quanto se trabalhou nesse sentido, e agora, depois de todo esse trabalho, você volta à escravidão. Então isso não era muito lógico. Então Paulo faz essa advertência ali, e ele faz então ele tem esse cuidado orientativo na sua carta aos Gálatas para que eles não voltassem ao jugo da escravidão. O nosso próximo ponto, Gálatas 5, versículo 7, e o assunto é: liberdade cristã requer uma vida de obediência à verdade. Então, irmãos, nós vemos aqui, nós temos um conceito muito importante aqui, um conceito muito sério, que é a liberdade. Liberdade é o direito de agir segundo o seu livre arbítrio. Então veja, a liberdade aqui é um conceito que nós devemos trabalhar com muita cautela. Quando eu estava na escola, um professor, eu me lembro que um professor de literatura, professor de língua portuguesa, ele nos propôs que fizéssemos uma redação, né? Uma redação com o título, e o título era Liberdade, simplesmente liberdade. E aí então ele orientando-nos de como faríamos essa redação, então ele falou diversos conceitos e condições, e eu me lembro que ele falou uma frase que isso ficou marcada na minha mente, e a frase dizia o seguinte: quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. E aqui nós vemos que liberdade cristã requer, liberdade cristã solicita, reivindica, pleiteia, propõe uma obediência à verdade. Em João 8, no versículo 32, nós lemos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda em João 17, Jesus nos diz: santifica-os pela tua verdade, a
tua palavra é a verdade. Então vejam que esses dois conceitos, irmãos, conceitos muito importantes nos nossos dias de hoje e sempre serão, que é liberdade. Quem não gosta de liberdade? Quem não gosta de ter autonomia, de agir segundo ao seu livre-arbítrio? É muito bom, mas essa liberdade, ela tem que ser acompanhada da obediência à verdade. Então temos aqui três conceitos importantíssimos, que é a liberdade, a obediência e a verdade. E nós vamos ler aqui o nosso próximo texto, que encontra-se em Gálatas, no capítulo 7, no capítulo 5, o versículo 7, que a Ana vai ler para nós. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Muito bem. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem impediu aqui os Gálatas, quem estava impedindo, quem estava influenciando, eram justamente os mestres judaicos, os mestres do judaísmo, que queriam impor novamente a volta às tradições do judaísmo. Os Gálatas, mais uma vez, são advertidos. O apóstolo Paulo tinha os advertido e ele salienta que eles iniciaram também a corrida na fé e agora estavam a corrida na fé e agora eles estavam se desviando do alvo. Eles tinham iniciado maravilhosamente bem a vida cristã com a fé em Jesus Cristo, mas agora eles estavam sendo impedidos por ensinamentos defeituosos que estavam tirando da rota do autêntico cristianismo e ofuscando o alvo que era Jesus Cristo. Então vejam, essa influência que foi colocada ali, que foi apresentada, que foi trazida pelos mestres do judaísmo, estava desfocando a visão de Cristo, estava desfocando a visão, estava desfocando o objetivo que era Jesus Cristo, aonde Jesus trouxe a graça. Então essa graça estava sendo tirada de lado, o brilho da graça estava sendo ofuscado por essa tradição judaica que impunha as condições da lei. E vejam que este assunto tratado pelo apóstolo Paulo no início do cristianismo é extremamente atual e muito oportuno para nos orientar também, para servir de base, para nos manter na direção do alvo que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então hoje, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande de sabermos discernir o que vai nos direcionar ao Evangelho de Jesus Cristo e aquelas influências que vão nos tirar desse caminho, que vão nos afastar da nossa rota, aonde nós iremos em direção ao Evangelho mais puro, mais autêntico de Jesus Cristo. Vejam que a nossa corrida é uma corrida com obstáculos e as barreiras existentes, elas são para serem ultrapassadas e jamais para nos desanimar. Nós podemos usar de exemplo aqui aquela corrida de obstáculos lá nas Olimpíadas. Eu gosto muito daquela corrida, a corrida de obstáculos, onde os competidores eles vão correndo e eles vão pulando aquelas travezinhas que ficam no meio da trajetória, né, do corredor. E vejam que aquelas traves, irmãos, aqueles obstáculos, eles são móveis. Quando porventura o competidor ele ultrapassa aquele obstáculo e ele toca naquele obstáculo levemente, ele bate o pé, o joelho, aquele obstáculo cai. Ele não para, ele não cai por causa daquele obstáculo, ou seja, ele vence o obstáculo. Então o obstáculo é para ser vencido, não é para nos desanimar, é para ser ultrapassado. Esses obstáculos é para dar mais ânimo à nossa vida espiritual. Nada deve nos impedir de obedecer e permanecer na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E isso nós fazemos, irmãos, baseando-nos e estando sempre fixados, firmados na verdade que é a palavra de Deus. Obediência é expressão
de fé e compromisso. Então, portanto, o autêntico cristão, ele deve estar firmado na verdade, na palavra de Deus, na Bíblia, que nos trará a verdade, nos trará o objetivo, nos trará a trajetória que nós devemos seguir para alcançarmos o nosso objetivo, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o cristianismo, que é Jesus Cristo, a vida que Jesus Cristo viveu como nosso padrão de vida. Gálatas 5:22, nós temos aí o tema proposto: liberdade cristã requer produzir uma vida frutífera como a vida de Jesus. Então, vejam que a liberdade cristã não é para você fazer qualquer coisa. A liberdade cristã, a liberdade em Cristo, a liberdade que Cristo nos trouxe através do seu evangelho, através do seu sacrifício na cruz, resgatando-nos para uma nova vida, essa liberdade, ela pede, ela exige que nós produzimos uma vida frutífera. E essa vida frutífera, irmãos, ela tem um padrão. O padrão é a vida de Jesus. E nós vamos ver o texto que a Ana vai ler para a gente, que encontra-se em Gálatas, no capítulo 5, o versículo 22 e o versículo 23, que a Ana vai ler para nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Muito bem, então nós temos aqui, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Fruto. O fruto é o que identifica, é o que vai identificar a árvore. Se a árvore for da característica das frutíferas, a característica da árvore, se ela for da categoria das árvores frutíferas, é inevitável que ao seu tempo ela produza frutos e assim temos condições de identificar a árvore pelos seus frutos, pelos frutos que essa árvore vai produzir, pelos frutos que essa árvore vai apresentar. Nós vemos, eu me lembro sempre, muito, hoje nessa época aqui, nós estamos na época, o nosso país é muito bom porque tem a época das frutas, né? E nós estamos na época do caqui. Se os irmãos verem lá nos mercados, na feira, nós vemos o caqui. O caqui lá tem umas... terça-feira mesmo eu fui na feira, eu vi uma banca bonita, aquelas caixas de caqui, aqueles caquis bonitos, né? Aquela cor brilhosa, bonita. Enfim, o caqui é uma árvore interessante, irmãos. O caqui, quando ele não está no tempo do caqui, quando ele está fora da temporada, ele fica totalmente seco. Ele fica totalmente seco só com os galhos. Então nós vemos que, eu reparei uma vez um caquizeiro, né, um pé de caqui, estava totalmente seco, eu até comentei com meu pai, falei, pai, mas que árvore feia. E ele me disse, isso daí é o caqui. Falei, pai, caqui, mas seco desse jeito, parece que a árvore está morta. E não é, irmãos. Quando chega um determinado tempo, aparecem as folhas, as frutas e depois as flores e depois os frutos. E aí fica aquela árvore viçosa, bonita, frondosa e aparecem os frutos. Então vejam que através dos frutos nós vamos identificar a qualidade da árvore. Então nós temos que ter frutos, que Jesus, no seu evangelho, ele disse, a árvore que não dá fruto, essa será cortada. O ramo seco, ele vai ser cortado e vai ser lançado ao fogo. Aqui, o apóstolo Paulo refere-se a uma vida guiada pelo Espírito. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, se nós formos guiados pelo Espírito de Deus, é inevitável, assim como a árvore no seu tempo dá o fruto, é inevitável que a característica aparente do nosso comportamento seja o amor, a alegria, paz, longanimidade, que esses são os frutos de uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo, ele relaciona nesse versículo aqui os frutos que nós devemos apresentar,
as características que a nossa vida deve ter do nosso comportamento do dia a dia. Nós vemos aqui no versículo 23, o versículo 23, mais alguns frutos, que é a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós vemos todo esse apanhado, todas essas características da nossa vida, todos esses frutos, todos esses sinais que serão apresentados pela nossa vida, pela nossa convivência, pelos nossos relacionamentos, que esses frutos eles vão identificar se nós estamos vivendo a nossa vida secular, a nossa vida no trabalho, no dia a dia, em casa, o relacionamento com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas, se esses frutos estão aparentes, estão visíveis, se eles são presentes na nossa vida secular. E aqui ele faz mais aqui um alerta: contra estas coisas não há lei. E aqui nós podemos fazer uma tradução da seguinte forma. Nós podemos ler aqui: contra estas coisas não há condenação. Então, se você tiver lá, se você trouxer, se você apresentar na sua vida esses frutos, mansidão, domínio próprio, amor, longanimidade, temperança, todos esses frutos, se você apresentar, se isso for uma constante no seu dia normal, na sua vida secular, o apóstolo Paulo aqui nos garante que contra essas coisas, contra essas atitudes, contra essa forma de viver, contra essa condição que nós apresentarmos de vida, não há lei, ou seja, não há condenação, ou seja, não estaremos sujeitos à condenação. O nosso próximo assunto, Gálatas, o capítulo 6, já entramos aqui no capítulo 6, que é o último capítulo, auxílio mútuo e responsabilidade pessoal. Vejamos aqui, irmãos, que aqui nós temos a ver com auxílio mútuo e responsabilidade pessoal. Isso significa os nossos relacionamentos sociais, isso significa a nossa convivência na sociedade, isso significa a nossa convivência no lar, no trabalho, as nossas relações sociais. Nós devemos ter o quê? O auxílio mútuo, ou seja, um auxílio que vai abranger todas as situações, e a responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal é aquilo que tem que ver com o nosso próximo, com as pessoas que nos rodeiam. Então nós vemos aqui o texto, Gálatas 6, o capítulo 1, que a Ana vai ler para nós. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de brandura, e cuida de ti mesmo, para que não sejais também tentado. Muito bem. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado. É interessante nesse texto, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, ele não fala, irmãos, eu não sei a sua versão, a minha diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado. Ele não fala, se algum irmão. Ele fala alguém. Então, alguém nos remete diretamente ao próximo, seja quem for. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais. Se é que sois espirituais. Então vejam que o apóstolo Paulo faz uma advertência muito importante aqui, uma advertência muito séria. Se alguém, então está abrangendo todos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, vós que sois o quê? Vós que tenham uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, deveis restaurar essa pessoa com espírito de brandura. Espírito de brandura, espírito de mansidão. E aqui o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação importantíssima no relacionamento com o próximo. Ele exorta os Gálatas a agirem com espírito de mansidão,
a corrigir um irmão que tenha pecado, a corrigir alguém que porventura tenha pecado. E corrigir com mansidão, não é separar, não é afastar, mas é corrigir com mansidão, olhar com amor, entender o problema, auxiliar no problema e tentar fazer o quê? Corrigir. O que é corrigir? Tirar o defeito. Eliminar o defeito, fazer com que a pessoa reconheça que está em pecado, fazer com que a pessoa reconheça que está um caminho que não vai levar a um fim muito agradável e fazer com que essa pessoa retorne. E o mais importante, ele fala, vocês que são espirituais. Então nós temos que apresentar o quê? Os frutos de uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Fazendo assim, o apóstolo Paulo, ele faz assim um paralelo extremamente próximo aos nossos dias atuais, em que devemos agir da mesma forma em nossas igrejas, para que assim possamos promover um crescimento espiritual e real. Então, o apóstolo Paulo, ele faz uma orientação não somente aos Gálatas, mas uma orientação aos dias de hoje, a nós hoje, que estamos vivendo em sociedade, que estamos vivendo na nossa igreja com nossos irmãos. O convívio deve ser com espírito de brandura. O pecado deve ser tratado com espírito de brandura. E é interessante, irmãos, que ele não termina por aí. Ele poderia muito bem terminar e falar assim, ó, vocês tratem os irmãos que porventura pecaram com espírito de brandura, porque vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus, então vocês estão acima da... Negativo. Nada disso. Vejam que o apóstolo Paulo aqui, ele faz um tremendo de um alerta. Olha o finalzinho do versículo. E cuida de ti. Está falando para mim. Cuida de ti. Ti quem é? Quem é esse ti? É aquele que está falando lá, ó. Vocês que são espirituais. Cuida de ti. Por quê? Para que também não sejam tentados. Sinal que nós estamos sujeitos às tentações, irmãos. Sinal que nós somos vulneráveis à tentação. Sinais que nós temos que estar sempre precavidos, porque a tentação, ela está a nos rodear. A palavra de Deus nos diz o quê? Cuida que as tentações, o diabo está em redor de vocês, procurando, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Então vejam que é muito importante. Devemos agir, corrigir, visitar o irmão ou aquele que estiver em pecado com brandura, com espírito de mansidão e com todo cuidado, porque nós também estamos sujeitos à tentação. Devemos estar sempre cuidadosos. Devemos corrigir alguém para motivar e não para desanimar. Devemos corrigir alguém para trazer de volta, para trazer ao nosso convívio, para restaurar a vida desse irmão, a vida dessa pessoa que porventura tenha pecado, tenha caído. E não olharmos de cima com um olhar presunçoso, com um olhar soberbo. Não, nós não somos melhores, somos iguais. E ainda o apóstolo Paulo faz uma advertência: estamos sujeitos ao mesmo pecado. Gálatas 6, o versículo 7 e o versículo 8, e o tema proposto, aqui o título proposto pelo nosso autor da nossa lição é: liberdade cristã requer vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. Liberdade cristã requer, exige, ela pede, ela faz questão que a vida seja dinâmica e ativa. Vida dinâmica. O que é vida dinâmica? O que é dinâmica? Eu conheço bem o que é dinâmica, irmão. Dinâmica significa movimento. A nossa vida não pode ser estacada, não pode ser fixada ali, não pode ser estacionada. A nossa vida tem que estar em movimento. A nossa vida espiritual, ela tem que estar ativa na direção, no foco, no caminho
da semeadura espiritual. Semeadura espiritual. O que nós temos que semear? Nós temos que semear o Espírito de Deus que Deus colocou em nossos corações. Isso deve ser semeado para que ele germine, ele floresça e ele frutifique. Então, o nosso texto encontra-se em Gálatas, capítulo 6, o versículo 7 e o versículo 8, que a Ana vai ler para a gente. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Muito bem, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. De Deus não se zomba. No começo do ano nós podemos observar através da imprensa, por ocasião do carnaval, que alguns expedientes que promoveram zombaria com o nome de Jesus e desrespeito ao Evangelho. Então, nesse caso, irmãos, a palavra de Deus nos tranquiliza e nos assegura de que aquele que zombar de Deus terá a sua própria condenação motivada e impulsionada pela sua própria iniciativa. Então nós vemos aqui, nós vemos que pessoas saíram aí na defesa do Evangelho, na defesa do nome de Jesus, e houve alguma polêmica aí, alguns disseram que temos que fazer um movimento para defender os evangélicos, para defender o nome de Deus, a palavra de Deus. Nada disso, nada disso. A palavra de Deus é bem clara, a própria essência do Evangelho, a própria palavra de Deus nos assegura, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, isso também ele colherá. Vejam, essa situação, a zombaria ao nome de Jesus, o desrespeito ao Evangelho, à palavra de Deus, isso daí, a própria pessoa que publicar ou que colocar alguma coisa na imprensa, algum filme ou algum expediente que vai zombar do Evangelho, zombar do nome de Deus, desrespeitar o nome de Jesus, ele mesmo vai dar o start para a sua própria condenação, ele mesmo que vai ligar a chavinha para a sua condenação. Nós vemos aqui que a sua condenação será motivada pela sua própria iniciativa. É ele mesmo que vai causar aí, impulsionar a sua condenação. É quase como se você furar o próprio barco em que você está navegando. Você está lá navegando lá no seu barquinho, lá na sua canoa, atravessando lá o rio, e você chega no meio do rio, você simplesmente fura o barco que você está. É incoerente. Então isso é uma incoerência. Então nós podemos dormir tranquilos, porque a semeadura, irmãos, ela é facultativa. Nós vemos aqui, o que o homem semear, isso também ele ceifará. Ceifará, a ceifa é a colheita. Então nós podemos ler aqui, o que o homem semear, ou o que o homem plantar, isso também ele vai colher. A semeadura é facultativa. Ou seja, se você quiser semear, se você quiser plantar, você fica à vontade. Não tem problema. Ninguém vai te impor você plantar, você fazer o plantio. Mas saiba que a colheita não é impositiva, a colheita é certa, porque a palavra de Deus nos assegura que aquilo que nós semearmos, aquilo que nós plantarmos, aquilo que nós colocarmos no nosso depósito, isso nós vamos recolher, isso também nós vamos colher. A colheita sempre será o resultado do que nós plantarmos, do que nós semearmos. Então devemos estar muito atentos, porque se você não quiser plantar nada, você pode não plantar nada, mas saiba que a colheita será proporcional ao que você tiver plantado. O próximo texto, nós encontramos o versículo 8. Por quê? O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, o apóstolo Paulo aqui passa os valores que deverão ser considerados de suma importância na nossa trajetória como cristãos. Suma importância. O
que é importante para você? O que significa a palavra importante? Importante para nós, irmãos, é quando nós trazemos para dentro. A palavra importante quer dizer trazer para dentro, importar. Importar é trazer para dentro, Então, esses valores que são de extrema importância, nós devemos trazer para dentro de nós, que é o Espírito. E aqui Jesus fez aqui uma recomendação muito importante nos evangelhos, onde ele traz: olhai para as coisas que são de cima e não para as que são de baixo, porque as de cima são eternas e as de baixo são passageiras, efêmeras. Olhai para as coisas espirituais. Então nós vemos aqui: a carne corresponde à corrupção, aquilo que é perdido, aquilo que vai apodrecer, aquilo que vai se perder, aquilo que não vai ser aproveitado. Então isso não é importante. Tudo que se diz respeito, tudo que se relaciona, tudo que está diretamente ligado à carne, nós temos que ter sempre essa sabedoria de identificar que é apodrecido, que vai ser perdido, que não vai ser aproveitado. Porém, o Espírito corresponde à vida eterna. Então, tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que nos dirige pelo Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que nos traz através de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, isso nos levará, nos direcionará, nos conduzirá à vida eterna. E aqui nós vemos então as diferenças. Nós temos que ter esse equilíbrio que nós somos seres espirituais e carnais. Eu tenho carne aqui, eu sinto dor, eu convivo aqui neste mundo, eu estou olhando para os irmãos aqui, os irmãos estão me vendo aqui, isso é carnal, isso é matéria, mas nós somos também espirituais. Então o nosso ser, ele é um conjunto. Nós somos formados por uma parte carnal e uma parte espiritual. E como que nós alimentamos a nossa parte carnal? Nós nos alimentamos na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar. Nós fazemos uma boa alimentação, nós tomamos alguns cuidados, alguns fazem aí os exercícios físicos para ter uma condição respiratória melhor, uma condição física melhor. E também nós temos aí a nossa parte espiritual. Como que nós vamos alimentar essa nossa parte espiritual? A Bíblia nos diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Então nós devemos alimentar a nossa parte espiritual com a palavra de Deus, com a leitura da palavra de Deus, com a observância das orientações contidas na palavra de Deus. Então isso vai fazer com que a nossa vida espiritual seja alimentada. Devemos alimentar sim a nossa carne, a nossa vida material, mas devemos muito mais alimentarmos a nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual, ela vai nos conduzir à vida eterna. E a carne, ela será perdida, ela será apodrecida. Portanto, o mais importante aqui, a importância maior é a nossa vida espiritual. A carne será deixada de lado. A carne será sepultada, a carne será apodrecida, será perdida, mas o Espírito volta para Deus que o deu. O próximo texto, Gálatas 6, o versículo 14, e o tema é: liberdade cristã requer entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. E a Ana vai ler o texto para nós. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Eu quero voltar aqui no tema, liberdade cristã. Então vejam que a liberdade cristã, ou seja, a liberdade que nós temos em Cristo, ela requer, ela pede, ela reivindica entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. Glória e cruz. Parece que são duas palavras, parece que são dois conceitos que não combinam muito bem. Como glória e como cruz. Como administrar isso? Como que a nossa glória,
a nossa satisfação, o nosso empenho, o nosso desejo, a nossa direção seja a cruz. Vamos ver. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam as palavras do apóstolo Paulo, vejam que o orgulho, o interesse, o objetivo, a direção do apóstolo Paulo era a cruz do Senhor Jesus. Vejam que impressionante, irmãos. Ele deixou tudo para trás, ele desfocou tudo que não era importante para ele, e ele focou, ele colocou como ponto mais importante a cruz de Jesus. Ele não tinha interesse algum em autopromover-se. E na grande maioria das vezes que nós buscamos a autopromoção, o objetivo é sempre o outro. Nós buscamos a autopromoção para fazer o quê? Para impactar o mundo, para impactar a nossa sociedade, para impactar os nossos amigos de serviço, os nossos amigos de trabalho. Então, o impacto aqui, nós buscamos essa mudança, nós buscamos essa direção para que o mundo veja que nós estamos sendo gloriados, que nós estamos nos dando bem. Então essa é a direção que nós buscamos. Então o objetivo é causar um impacto naqueles que nos rodeiam, naqueles que nos vivem, nos nossos pares, naqueles que nós nos relacionamos. E aqui o apóstolo Paulo descarta completamente esta possibilidade, afirmando que o mundo está crucificado para ele e ele crucificado para o mundo. E aqui, irmãos, nós podemos ler: o mundo havia morrido para o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo havia morrido para o mundo. Então, a figura da cruz, a figura da crucificação, a direção da cruz, a direção da crucificação é nós morrermos para o mundo e matarmos o mundo que insiste em fazer parte das nossas vidas espirituais. Nós devemos que isolar, nós devemos que cortar, nós devemos que evitar e nós devemos caminhar, olhar, direcionar, focar na cruz de Jesus Cristo. Nós chegamos ao fim e temos aqui a conclusão. E eu quero sugerir para os irmãos, eu tenho 3 sugestões aqui para uma vida cristã autêntica. E eu quero colocar aqui a primeira sugestão, que é: a liberdade que Cristo dá liberta e não escraviza. Então, essa liberdade, irmãos, nós temos que entender como a chave que vai nos libertar de todo o peso da lei, de toda aquela influência das características do judaísmo. E o judaísmo, aqui nós falamos de judaísmo, mas o judaísmo fica um pouco distante de nós, né? Vamos colocar a nossa vida anterior ao conhecimento de Jesus Cristo. Essa nossa vida anterior, ela deve ser esquecida, ela deve ser totalmente descartada. E agora, essa liberdade, essa chave que nós vamos virar, ela vai dar-nos acesso à liberdade que Cristo nos deu. E é uma liberdade que não vai nos subjugar à lei, não é uma liberdade que vai nos escravizar, que vai nos prender, que vai nos novamente trazermos acorrentados, mas nós vamos conhecer essa liberdade através da verdade e a verdade nos libertará. A próxima sugestão é: desenvolva atitudes que promovam o reino de Deus. Promover o reino de Deus. Nós temos que desenvolver essas atitudes. Lembram-se lá dos frutos do Espírito Santo: paz, longanimidade, amor, temperança, domínio próprio. Contra estas coisas não há condenação. E é exatamente agindo dessa forma, agindo nessa direção, agindo com essa característica, apresentando essas características diariamente no nosso viver, que nós vamos desenvolver atitudes que promovam o reino de Deus. E a última sugestão aqui: permita que o Espírito produza frutos que sejam sinônimos da vida de Jesus Cristo. Muito bem, a vida de Jesus Cristo. E se você quiser ter um parâmetro, se você quiser fazer aqui
ter um padrão da vida de Jesus Cristo? É muito fácil. Vamos lá até Mateus, no capítulo 5, e você pode ler ali o capítulo 5 de Mateus, do Evangelho de Mateus, onde Jesus apresenta a sua personalidade, a sua característica de vida, o que é que ele ensinou para que nós possamos ter uma vida que seja o sinônimo da vida de Cristo, ou seja, que seja igual à vida de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a nossa direção deve ser a cruz de Cristo. E se você ler, e se você procurar ler e estudar lá o capítulo 5 de Mateus, nós vamos ver todas as atribuições, as características, a personalidade que Jesus impunha em seus discursos, em sua peregrinação durante o tempo que ele esteve aqui conosco. Então nós podemos ver ali, através daquela leitura, o que Jesus nos traz para que nós possamos aplicar e vivenciarmos na nossa vida. Uma vida que seja marcada pelos frutos, os frutos do Espírito Santo de Deus. E eu quero terminar aqui, irmãos, convidando você a que abaixe a sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos e eu quero orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento que nós passamos aqui, onde nós pudemos aqui estudar mais uma porção da Tua Santa Palavra, Pai, onde nós pudemos aqui, através deste canal, através deste recurso tecnológico, chegar aos lares dos irmãos, chegar aos lares dos amigos que estão nos assistindo nesse momento, chegar com a palavra de Deus, a Tua Santa Palavra, e que isso possa ser a diretriz, isso possa ser o que vai nos conduzir em direção a uma vida que seja frutificada pelo Espírito Santo de Deus. Ó Deus, visita os corações nesse momento, abençoe, Senhor, aqueles que têm problemas, aqueles que estão vivendo em um momento difícil como nós estamos vivendo, ó Pai, que Tu esteja visitando, que tu esteja alcançando os corações com o Teu amor, com o Teu cuidado, com a Tua consolação, ó Pai. Senhor, fica conosco, ó Pai, e que a Tua palavra, Senhor, possa frutificar nos nossos corações, para que possamos ser árvores frondosas, frutíferas e oferecer os frutos do Espírito Santo a todos quantos nos rodearem. Muito obrigado, ó Pai, por esse dia, o Teu dia, por esse domingo. Fica conosco, Senhor, nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, por mais essa edição da Escola Bíblica Dominical, e eu convido a todos vocês para que possamos participar junto no próximo domingo. Até lá, um grande abraço e que Deus nos abençoe.